E aí, gente, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vlog aqui do canal, aqui é a Reniele, e hoje a gente vai começar um vlog de leitura de um livro que eu tô muito curiosa, desde que eu soube do anúncio do lançamento dele. O livro chegou aqui em casa pra mim tem uns 2 dias, e eu tava doida pra acabar logo, que eu tava lendo pra eu poder pegar ele e ver o que eu vou achar de Mesa para Um, da Beth O'Leary. Esse aqui é o lançamento da autora, que é a mesma autora de Teto para Dois, de A Troca e do tão falado Na Estrada com o Ex, que foi um livro que dividiu muitas opiniões. Na verdade, eu vi bastante gente que não curtiu o livro. Curioso, porque assim, eu acabei lendo Na Estrada com o Ex antes de ele ser publicado aqui no Brasil. Então eu gravei inclusive um vídeo aqui pro canal falando sobre o que você poderia esperar desse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conferir esse vídeo, caso tenha algum interesse. Enfim, eu comentei nesse vídeo que esse livro da autora, ele era totalmente diferente dos anteriores, né? Ele vinha com uma proposta diferente. Enfim, tudo isso pra dizer que na época eu não achei o livro ruim, eu não desgostei do livro, mas confesso que sim, dentre os 3 da autora que eu já tinha lido, né, até então, aquele tinha sido o que eu menos gostei, né? E daí agora a gente tem um novo lançamento dela, Mesa para Um, e eu tô muito curiosa pra saber o que eu vou achar desse livro aqui, porque já teve um livro que destoou tanto dos anteriores, né? Então será que nesse aqui a gente vai ter um pouco mais da Beth O'Leary que a gente conheceu lá em Teto para Dois? Eu acho que não, porque a gente sabe que os escritores com o tempo eles vão evoluindo, né, na sua forma de escrever suas histórias, evoluem também nos seus personagens, nos temas que resolvem trabalhar. Enfim, eu tô bem curiosa com essa leitura. Esse aqui é um livro que vai falar sobre 3 mulheres que não tem nenhuma conexão dentro da história a princípio, mas que no Dia dos Namorados as 3 vão levar um bolo do mesmo cara. Então tudo leva a crer que esse cara tava enganando as 3 e se encontrando com as 3, marcou um encontro ali, né, de Dia dos Namorados com as 3 e deu um bolo nas 3. E eu tô muito curiosa pra saber como que a história se desenvolve a partir daí. Eu li muito pouco a respeito do livro porque, como vocês já sabem, eu gosto mesmo, assim, de descobrir as coisas conforme eu vou lendo. Eu vou tentar falar aqui o mínimo possível, né, sobre a história pra vocês, pra que não estrague a experiência também. E é isso, gente. Espero que eu goste desse livro. E achei até legal que a cadeira aqui tem uma mesinha e tal, como se fosse realmente uma mesa pra 2, só que ó, só teve uma pessoa que compareceu no encontro. Mas enfim, as cadeirinhas são iguais às minhas cadeiras aqui de casa, só que a minha cadeira é cinza. E sobre a capa, eu achei muito fofinha, muito bonitinha. Eu gosto de amarelo, eu gostei desse tom de amarelo, parece um pouco mais queimado, assim. E o livro não é grande, gente. Ele tem, deixa eu ver aqui quantas páginas, 334 páginas. Acho que vai ser um livro pra ler bem rapidinho. Então vai ser esse livro aqui que a gente vai ler. Então é isso, bora começar a leitura disso aqui, que eu tô bem curiosa pra saber o que eu vou achar, gente. O que vem aí? Não faço ideia. Mas olha só quem é essa, toda ladyzinha. Tô me preparando pra gravar vídeos. Hoje foi um dia que, na verdade, assim, eu praticamente só produzi. Eu gravei coisas pro Instagram, vou gravar agora também pro YouTube. Eu li bem pouco, tá? Então eu vou conversar com vocês sobre o que eu li daqui a pouco, daqui a um tempinho, porque eu vou parar agora pra gravar vídeo. E eu preciso mostrar pra vocês uma coisa, gente. Olha a situação. Isso aqui é um pedaço da casa de uma pessoa que ficou trabalhando, fazendo conteúdo. Olha isso aqui, gente. Gente, esse é o estado, entendeu? Pronto, agora sim, tudo arrumado pra eu gravar. Eu tenho 2 vídeos pra gravar hoje e eu vou deixar já tudo pronto porque eu estarei fora por uns 5 dias, então eu preciso deixar vídeo pronto pra ir soltando nesse tempo que eu estiver fora, sabe? Daí eu vou gravar esses vídeos hoje, por isso inclusive eu tô meio na correria hoje. Eu deixei várias coisas já assim prontas pra eu só ir soltando, sabe, conforme o passar dos dias. E é isso, gente, vou sentar agora aqui pra dar uma gravada e mais tarde a gente volta a falar sobre minha leitura de Mesa para Um. Tô muito curiosa com esse livro, gente.
Just like this, 'cause all I can touch is your heart. Be sure you wish. Niggas are sharp, niggas are sad. I hear Sherry little bells are ringing. Woman covered in pride is singing. Be my mirror, my soul, my singer. My missionaries in the crowd, I feel. For some reason I can't explain. Oi, vlog! Tô de volta pra conversar com vocês. Ainda bem que eu ainda tenho voz. Eu ontem tava com a minha voz muito, sério, péssima. Eu acabei de voltar, na verdade eu voltei ontem de São Paulo. Eu fui pro show do Coldplay no dia 14, terça-feira. Mas na verdade, assim, eu fui um pouco antes. Eu fiquei final de semana lá, enfim, fiquei alguns dias fora de casa. Amei o show, foi assim, simplesmente incrível. Eu tava com certo receio de passar uns perrengues que eu vi a galera da internet passando, mas deu tudo certo no fim das contas. Aproveitei demais o show, maravilhoso. Se tiverem oportunidade de um dia, assim, nem pensa duas vezes, porque é realmente uma experiência única. E assim, eu fiquei esse tempo fora, levei minha leitura e acabou que eu não consegui nem concluir ela, né, enquanto eu tava lá, porque realmente, assim, foram dias bem corridos e fiz várias coisas. Mas agora que eu tô de volta, eu quero comentar com vocês sobre a primeira metade desse livro. E hoje, essa quinta-feira, eu quero já me dedicar exclusivamente a ler esse livro, porque eu quero soltar esse vlog pra vocês amanhã, na sexta-feira. E eu tive, inclusive, a oportunidade de conversar com a Ione Simões sobre esse livro lá em São Paulo, que a gente se encontrou por lá. E aí, a gente acabou conversando sobre a leitura em si, porque ela já concluiu o livro e eu ainda não. Então, até onde eu li, assim, a gente conversou um pouco, trocou um pouco de figurinhas e a gente teve mais ou menos as mesmas impressões até o momento em que, né, eu tinha lido e a gente tinha conversado. Bom, eu acho que o grosso da sinopse em si eu já compartilhei com vocês, né, que é essa história de um desencontro de 3 mulheres que no dia dos namorados vão receber um bolo, e não é um bolo de comer, elas vão ser ignoradas, né, vão ficar esperando o encontro delas, né, o cara que vai encontrar com elas no lugar ali que eles marcaram, e o cara não vai aparecer. E vai acontecer que esse cara é o mesmo, né, que deu bolo nas 3. E daí qual que, né, foi o esquema? No café da manhã ele tinha marcado com uma, no almoço ele tinha marcado com outra, e no jantar ele tinha marcado com outra, e ele não apareceu em nenhum desses 3 encontros. E daí, a história começa a acontecer, gente, literalmente a partir desse ponto, em que a gente vai conhecer todas essas 3 mulheres, que são a Chauvin, a Jane e a Miranda. São as 3 mulheres que ele deu bolo. E a gente vai entendendo um pouco como que funciona esse negócio, né? Porque pra uma deles, ele é o Joseph, pra outra, ele é o Carter, e pra outra, ele é o Joseph Carter. Essa é a forma como esse cara é conhecido por essas 3 mulheres. E a gente também entende um pouco sobre quem são essas mulheres, porque aqui na leitura, cada capítulo é intercalado na perspectiva de uma dessas mulheres. Não é bem perspectiva, porque o livro não é narrado em primeira pessoa, mas a gente tem o foco, né, narrativo em cada uma dessas 3 mulheres a partir, né, de cada capítulo. E com isso a gente vai entendendo um pouco sobre a dinâmica desses relacionamentos, né, entre esse cara e essas mulheres. E a gente entende também ali um pouco mais sobre como que as coisas estão acontecendo, e vai surgindo ao longo da leitura muitos questionamentos de por que esse cara não apareceu, porque, né, não foi esclarecido exatamente por que ele não conseguiu aparecer, só que ele não apareceu. Pra cada uma deles ali, ele deu uma desculpa, né, ele deu uma justificativa, mas o fato é que ele não apareceu no encontro com nenhuma dessas mulheres e a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu. E com isso, então, na minha cabeça acaba surgindo esse sentimento de desconfiança, no sentido de que, tipo assim, tudo que esse cara fala pra cada uma dessas mulheres, eu não consigo confiar 100%, eu não consigo acreditar no que ele tá falando, porque ele já mentiu antes, sabe? Então, assim, eu fico nessa, tá? Tudo que esse cara tá falando pra mim pode ser uma completa mentira, né? E essa história tem um quesinho que eu comentei, inclusive, lá nos stories, que me lembra muito as histórias do Picolé de Limão, que são um quadro de um podcast que eu escuto, que eu, inclusive, amo. E, assim, explicando grosso modo, são histórias que têm uma essência, mais ou menos como a desse livro aqui, de uma história que, as coisas estão dando super bem, né, com esse cara, não sei, você tá tendo um relacionamento, tá dando super bem, mas que você percebe que tem coisinhas acontecendo, sabe, assim, de pano de fundo, que você percebe que em algum momento aquilo ali vai dar um problema, entendeu? Vai ser uma cilada em algum momento. Então eu tô
fazendo essa leitura esperando que em algum momento vá ter realmente ali, né, esse ápice de problemas acontecendo e verdades vindo à tona. E o livro, ele vai sendo narrado, assim, com a passagem do tempo. Então a gente começa a história lá no Dia dos Namorados, né, em fevereiro, e a gente vê que a história vai, né, progredindo ao longo do tempo, e a gente vai também entendendo como que esses relacionamentos estão sendo afetados com, né, tudo que tem acontecido ao longo desse tempo. E é imprescindível, gente, comentar que esse cara, ele, assim, ao que tudo indica, tá fazendo essa pilantragem. A gente não tem exatamente como saber, né, certinho o que tá acontecendo. A minha cabeça já tá criando várias teorias do que tá acontecendo, porque a princípio, né, com tudo isso, com todo esse cenário aí de 3 mulheres que estavam se relacionando com esse cara de alguma forma, terem sido ignoradas por ele no Dia dos Namorados, enfim. Só pra começar com o fato de ele tá mantendo 3 relacionamentos ao mesmo tempo, a minha cabeça já começa a criar várias hipóteses do que pode ser que esteja acontecendo. Talvez seja um relacionamento aberto, talvez não, o que tá acontecendo. E daí, conforme a leitura vai se desenvolvendo, essas teorias vão crescendo e, assim, algumas coisas eu começo a descartar, outras eu começo a cogitar. Então é aquele tipo de leitura que eu fico o tempo inteiro com a minha cabeça trabalhando pra tentar entender o que tá acontecendo, como que isso tá acontecendo, como que esse cara tá mantendo 3 relacionamentos ao mesmo tempo, como que é a relação dessas mulheres, elas se conhecem, elas sabem, né, uma das outras, elas estão no escuro, e com isso, então, a história vai crescendo. E com isso aqui eu quero falar que é muito louco como a Beth O'Leary criou a construção desse protagonista, desse cara, o Joseph Carter, porque ele é uma pessoa legal, ele é um cara fofo, ele é uma pessoa gentil, ele é um cara que, embora eu tenha essa desconfiança de ser um completo pilantra, ele é uma boa pessoa no sentido do que você espera que uma boa pessoa seja, sabe? Que um bom homem seja pra um relacionamento. Ele é uma pessoa fofa, atenciosa, carinhosa, ele, sabe, tá ali presente pra ela o tempo inteiro, pra cada uma delas, enfim, ele é atencioso. Tem toda uma questão familiar dele ali, né, com a mãe, que ele vai expor pra uma dessas mulheres e que também mostra mais desse lado, né, gentil e cuidadoso, enfim. É uma pessoa, assim, fofa. Mas até aí, psicopatas também podem ser pessoas fofas e por trás estarem, né, maquinando muita coisa contra alguém. Então, assim, eu tô pisando muito em ovos com esse personagem e eu tô achando isso muito legal. A forma como a autora construiu esse personagem, porque tem momentos que eu fico tipo assim, nossa, ele é muito legal. Olha isso, ele tá sendo legal, sabe? Ele tá sendo uma pessoa bacana, ele tá sendo uma pessoa atenciosa, ele está sendo um ser humano. Mas em outros momentos eu fico assim, cara, será que esse cara tá... Por que ele tá agindo assim? Será que tem uma coisa por trás? Será que tem um motivo pra ele tá sendo legal? Pra ele tá sendo, sabe, uma pessoa decente? Porque, né, no fim das contas, ele tá ali com essas 3 mulheres ao mesmo tempo. A princípio, elas não se conhecem, né? Elas não sabem da existência uma da outra. E é muito louco isso. E agora, falando de cada uma das personagens, eu acho muito legal também a construção de cada uma delas. Como a Beth O'Leary construiu cada uma delas, porque elas são mulheres muito diferentes umas das outras. E talvez seja por isso que o Carter, até o momento, tá conseguindo manejar tudo isso. Porque como isso aqui acontece? Tem a Chauvin, que ela é uma life coach. Ela ajuda pessoas, né, com problemas em diferentes aspectos da vida e ela dá, né, essas instruções, vamos dizer assim. E ela é, inclusive, uma life coach muito conhecida, né? Ela tem um blog de muito sucesso, ela, enfim, participa de programas, vende livros. Ela é uma pessoa, assim, bem engajada dentro do que ela faz e ela é bem sucedida, né? Ela é rica. Pelo que eu entendi até agora, ela é rica, né? Ela tem uma condição de vida, uma condição financeira muito boa. E ela é aquela mulher, tipo, independente, né? Que tá com esse cara ali mais como um relacionamento exclusivamente sexual, né? Não tem envolvimento emocional, pelo menos ela não quer ter envolvimento emocional e ela tá se relacionando com ele dessa forma. Tem uma outra mulher que é a Miranda, que ela é uma arborista, eu achei isso muito legal, e é a primeira vez que eu vejo essa profissão sendo retratada em um livro. Ela basicamente trabalha podando árvores, e é um ambiente de trabalho predominantemente masculino. Dentre a equipe ali com quem ela trabalha, ela é a única mulher, inclusive tem um cara, que é o AJ, que é um cara que é afim dela e ele não esconde isso, ele já deixou bem claro isso pra ela. E ele é aquele cara que é descrito pela Miranda com aquele estereótipo do cara grosseirão, sabe? Bruto, esse tipo de coisa. E a Miranda, com o Joseph Carter, ela é, digamos assim, a namorada fixa, né? Ele leva ela pra conhecer a mãe e ela é, inclusive, uma personagem que passa a desconfiar de várias coisas, porque quando ela conhece a mãe dele, acontece uma coisa ali que faz ela desconfiar, ela encontra umas coisas que vão fazendo ela desconfiar de coisas que vem acontecendo no relacionamento, sabe? Então, ela é a namorada fixa que tá com uma pulga atrás da orelha de que algo está acontecendo e que ele não está sendo totalmente sincero. E com isso, então,
a gente vai entendendo um pouco também da personalidade da Miranda, a gente vai entendendo que ela é uma mulher que tá bem deslumbrada com esse relacionamento, que gosta muito desse cara, mas que com o passar da leitura vai surgindo ali, né, essas desconfianças que ela vai tendo com relação a quem ele é ou a quem ele tá se mostrando pra ela. E por fim a gente tem a Jane, que é uma história, a história da Jane é muito louca, porque assim, ela trabalha como voluntária em um brechó beneficente em Manchester, eu acho que é isso, não é em Londres, mas é numa região assim, né, mais afastada de Londres, assim. E ela é uma mulher que ela é muito sozinha e ela é muito carente. E ela é a amiga do Joseph. Então a gente vê aí que tem, né, esses três... vamos dizer assim, esses três postos, entre aspas, de relacionamento. Tem a amiga, tem aquela que é a namorada fixa e tem aquela que tá ali realmente mais por um relacionamento sexual. E a Jane, ela é uma pessoa, como eu falei, né, sozinha, ela é até um pouco carente e ela enxerga no Joseph um amigo, mas ela também enxerga ele de outras formas, né? Ela tem sentimentos a mais por ele. A princípio, ela já conhece ele de outros carnavais, a gente não sabe ainda como que isso acontece, mas aparentemente ela se lembra dele, né, de alguma coisa que aconteceu no passado, e ele, ao que tudo indica, não se lembra dela. E ele é uma pessoa, né, super querida com ela, ele é bem amigo, ele tá junto, né, ele se mostrando uma pessoa disponível pra ajudar ela no que ela precisar. Então a gente tem, né, essas três dinâmicas de relacionamentos acontecendo ao mesmo tempo. E ao longo de toda a leitura eu tô querendo entender pra onde que isso vai. Eu tô querendo, sabe, fazer um sentido de tudo isso na minha cabeça. Porque realmente, assim, são diferentes níveis de relacionamentos. Tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso está funcionando ao mesmo tempo, de certa forma. No momento aqui em que eu tô da leitura, eu já passei por um momento em que um dos amigos do Joseph vai falar alguma coisa pra uma dessas mulheres que vai fazer, né, elas ficarem meio assim. E vai fazer a gente ficar meio assim, tipo, eu acho que é isso mesmo que eu tô pensando. Então, até o momento, eu tô na página já... Deixa eu ver aqui, 194. Até o momento, eu ainda não tenho nenhuma ideia muito concreta na minha cabeça do que vai acontecer, de como essas coisas vão se encaixar, nessas peças vão se encaixar no final. O que eu posso dizer é que eu tô gostando muito da experiência de imaginar o que vai acontecer, de imaginar, sabe, pra onde que a história vai, como que isso tá acontecendo, de fato, né, assim, por trás de tudo isso que a gente tá lendo. Eu quero muito também entender as complexidades de certas personagens, por exemplo, a Jane, que passou por alguma coisa no passado que eu ainda não sei exatamente o que é, e parece que foi alguma coisa mais séria, né, e foi inclusive o que fez ela se mudar de Londres pro interior e mentir pra família ali, né, sobre a sua vida profissional. Enfim, tem camadas dessas personagens que são bem desenvolvidas ao longo do livro, de forma objetiva, simples, sem ficar se estendendo demais, e que faz a gente, ao longo da leitura, criar, né, essas diferentes possibilidades do que pode estar acontecendo na vida de cada uma delas e no relacionamento delas com esse cara, de um modo geral. Então eu tô bem empolgada com o livro, eu tô achando até o momento o livro muito legal. Eu gosto muito das camadas, como eu falei, né, de complexidade psicológicas que a Beth O'Leary traz para esses personagens. Por exemplo, a Siobhan, que é uma life coach, ela trabalha ajudando a resolver problemas da vida das pessoas, enfim, ela tem clientes com quem ela trabalha nesse sentido, mas ao longo da leitura a gente também vai percebendo que ela é uma pessoa que tem sim os seus próprios traumas, ela tem sim as suas próprias questões a serem resolvidas, ou seja, embora ela consiga ajudar as pessoas a resolver, né, certos aspectos da vida, em outros momentos na própria vida ela não tem a mesma habilidade, né, ela tem ali coisas ainda pra resolver, tem seus traumas do passado, enfim. Eu tô achando bem legal as camadas, né, psicológicas que a Beth trouxe pra esse livro, e eu tô achando ainda mais legal essa dinâmica de tentar, sabe, entender como que essa história tá acontecendo, como que tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. Eu tô bem empolgada pelo livro, eu vou hoje me dedicar então a concluir essa leitura e daí eu comento com vocês quando eu concluir. Falta pouquinho, falta um pouco mais de 100 páginas, eu acho, e daí eu volto aqui pra comentar com vocês o que foi que eu achei, porque até o momento tá sendo um livro muito, muito legal. E agora eu só quero saber realmente como que a autora vai fechar, vai concluir essa história e vai ligar esses pontos que a minha cabeça tá aqui, ó, trabalhando o tempo todo pra tentar entender. Então no próximo take eu já quero voltar com esse livro aqui lido pra gente conversar sobre o desfecho, sem spoiler, é claro, mas até o momento eu tô gostando muito, gente, tá sendo uma leitura muito legal. Veio aí, gente. Terminei o livro ontem e eu gostei tanto
de como terminou tudo, de como as coisas aconteceram nessa história, que eu tô quase, eu ainda preciso refletir um pouco, mas eu tô quase convencida de que esse aqui é o meu novo favorito da Beth O'Leary. Interpretem como acharem melhor. Cara, assim, eu não vou falar mais nada em termos de trama, em termos do que acontece na história, porque eu sinto que até o ponto onde eu falei com vocês no último take é o ponto que você precisa saber, tipo assim, você já pode ir pro livro esperando, né, o que tá ali. Mas dali pra frente é uma sucessão de coisas acontecendo que são podem ser, no caso, né, inesperadas pra algumas pessoas, porque algumas outras pessoas eu acho que podem matar algumas das coisas que vão acontecer aqui nessa segunda metade do livro. Então eu acho que é muito uma questão de você fazer realmente essa leitura sabendo pouco, né, sabendo assim, só o básico mesmo a respeito da história em si, porque vai ser uma experiência muito mais legal você ir descobrindo conforme você for lendo. Eu fiquei muito surpresa quando eu descobri o que de fato explicava tudo o que estava acontecendo. Não foi algo que eu tinha imaginado, então eu fiquei bastante surpresa e muito feliz, porque é muito legal a gente ser pego de surpresa, a gente tá pensando várias coisas e no fim das contas nada daquilo que a gente pensou ser o que de fato aconteceu. É claro que isso eu falando da minha experiência, tá? Eu não cheguei a pensar nessa possibilidade aqui que a autora usa pra explicar o que aconteceu, mas algumas pessoas podem sim pensar nessa possibilidade e, enfim, né, não ser tão surpreendente assim, porque foi uma possibilidade já pensada antes. Mas eu não tinha chegado a pensar nessa possibilidade e fiquei muito, muito feliz quando eu entendi como que tudo aconteceu. E isso aqui eu só tô falando do que envolve o Joseph Carter dentro da história, porque além disso, a autora vai trazer nessas últimas páginas, últimas, sei lá, 120 páginas, muitas outras coisas que são elementos surpresa em diferentes personagens, inclusive personagens secundárias da história, que eu não tava esperando nada. Então, pra mim, foi muito legal ver como a autora encaixou todas as peças desse quebra-cabeça, todas essas personagens. A gente tem aqui, é claro, esse grande mistério envolvendo o Joseph, que a gente passa a história inteira, desde o começo, tentando entender o que tá acontecendo, tentando fazer sentido do o que tá acontecendo, como que esse cara legal tá sendo ao mesmo tempo tão cretino. Mas, ao mesmo tempo, conforme a gente vai lendo, a gente vai tendo percepções dessas outras personagens que a autora, ao longo, né, dessas últimas páginas, na verdade, ao longo da segunda metade do livro, eu diria, ela faz todas as ideias pré-concebidas que você tem das personagens no começo do livro se tornarem outras no final do livro. Então, ela constrói tudo de uma forma tão interessante, tão legal, que você começa o livro achando que você conhece essas personagens, você tem uma ideia dessas personagens no começo do livro, e no final da história você tem uma outra visão delas, porque aconteceram coisas aí ao longo da leitura que fazem, de fato, você entender a complexidade, né, o todo dessas pessoas, e daí você consegue realmente entender que aquilo que você tinha imaginado no começo não necessariamente é o que realmente é, porque você tinha no começo da história um pedaço de uma história, um pedaço de uma verdade, e você termina o livro sabendo todo o complexo de cada uma dessas personagens, que sim, eu senti que a autora trouxe aqui pra história de uma forma muito interessante, muito completa, porque a gente tem muitas camadas dentro de cada uma dessas personagens. Eu gostei muito de como ela trabalhou a questão emocional, sentimental dessas personagens que crescem ao longo da leitura. No final da leitura, a gente vê, de fato, essas personagens compreendendo mais sobre si mesmas, sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que elas viveram até então. A gente tem aqui uma carga, assim, de drama que a autora vai trazer pra história, mas nada que seja muito pesado, sabe? Eu sinto que ela conseguiu balancear muito bem tudo aquilo que ela se propôs a trazer pra história, toda a carga de sentimentos que ela propôs, né, pra dentro da história, seja no drama, seja na comédia, porque a gente tem alguns momentos, assim, de alívio cômico, seja nos incômodos que a gente sente, porque a gente tem essa mentalidade da história desde o começo. Então, conforme a gente vai lendo, a gente vai sentindo um certo incômodo por aquilo que a gente tá lendo, por aquilo que a gente tá interpretando do que tá acontecendo, e chega no final da história, ela apresenta os fatos como eles realmente são, e a gente tem todos esses sentimentos sendo renovados, porque o incômodo deixa de fazer parte, né, da predominância dessa história, a gente passa a ter uma nova compreensão da história e ter novos sentimentos. Eu gostei muito de como ela construiu essa história, seja em termos narrativos, seja em termos de realmente complexidade sentimental, né, de crescimento de personagens, de amadurecimento das pessoas ao longo do livro. Eu gostei muito que ela traz dentro do livro diferentes temas
muito importantes e muito relevantes de uma forma leve e que faça sentido dentro da história, sabe? Então, pra mim, foi um livro completo que me prendeu a atenção desde o começo, me fez ficar curiosa pela leitura por um motivo X e me fez amar o livro no final por um motivo totalmente diferente. Eu gostei muito, muito dessa leitura. Talvez tenha sido a minha favorita da Beth O'Leary até o momento. Eu não sei dizer ainda, eu acho que eu preciso ainda amadurecer um pouco, né, essa leitura na minha cabeça, mas assim, gente, sério, eu acho que foi uma das apostas mais interessantes que a Beth O'Leary já fez, né, dentre esses livros que ela já publicou. É uma proposta diferente, uma proposta arriscada, uma proposta talvez até um pouco inovadora dentro do que ela vinha escrevendo até então. Eu confesso que eu comecei o livro bem temerosa de não gostar tanto dele assim quanto eu gostei lá de Teto para Dois e de A Troca, porque Na Estrada com o Ex realmente foi o que eu menos gostei dentre todos. Mas olha, eu não sei dizer ainda se ele vai ser o meu, né, favorito da autora, dentre os que ela já publicou. É possível que sim, eu preciso amadurecer essa ideia na minha cabeça, mas com toda certeza ele tá no meu top 3, com toda certeza no top 2. Mas enfim, gente, eu gostei muito da história. Se você leu Na Estrada com o Ex e não amou tanto assim, eu te entendo, é um livro diferente, mas não desiste da Betinha. Leia Mesa para Um, que eu acho que você não vai se arrepender, eu acho que vai ter mais daquilo que você espera. Se você amou, né, o Teto para Dois, e se você também gostou muito de A Troca, esse aqui é um livro que vai trabalhar romance, vai trabalhar crescimento e amadurecimento das pessoas, vai trabalhar questões mais profundas, sabe, de cada uma das personagens. Enfim, é um livro bem, bem legal, que eu espero que tenha convencido vocês a lerem. Se você, assim como eu, tava com receio de ler ele por causa, né, da experiência lá com Na Estrada com o Ex, vai de olhos fechados. Eu gostei muito desse livro. Eu vou deixar aqui no box de informações o link pra compra do livro, ele já tá disponível pra compra, então eu vou deixar aqui na descrição. Mas enfim, gente, é isso. Eu tô muito feliz que eu gostei desse livro, que ele deu certo pra mim, e eu espero que ele dê certo pra você também. Comenta aqui embaixo o que você achou do vlog, se você ficou com vontade de ler esse livro, se você já leu algo da autora, se você tá na curiosidade. Enfim, se você tá na curiosidade, vai por mim, eu acho que você vai gostar. Acho que tem muita chance de você gostar desse livro, se você já gostou de outros livros da autora também. O link, como eu falei, vai estar aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do canal. Muito obrigada, galera, por todo o apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau!